Boa tarde, meu nome é André Mansano, eu sou médico especialista no tratamento de dores crônicas. Nós estamos começando agora mais um Tira Dúvidas sobre dor crônica, então envie suas perguntas, pode escrever aqui no vídeo abaixo que nós vamos tentar responder pelo menos a maioria delas, né? Vamos começar aqui com a pergunta da Carol Canário. Olá, poderia falar sobre a síndrome da dor miofascial? Obrigada. Então, Carol, a síndrome da dor miofascial é muito frequente, é uma causa muito frequente de dor crônica, né? O nome miofascial vem do radical mio, que significa músculo, e facial, que vem de fáscia, que é uma camada, uma fibra que acaba recobrindo o músculo, né? Então o que acontece é que em diversos músculos pode acontecer uns pontos de contratura muscular muito importante, e isso pode dar dores inclusive muito intensas, dores inclusive que se irradiam ou são referidas em outros locais distantes do músculo. Então, por exemplo, musculaturas do pescoço comprometidas podem dar dor de cabeça, às vezes da região lombar pode dar uma dor que simula uma hérnia de disco, e isso é muito importante que a gente faça o diagnóstico diferencial corretamente, né? Então o que acontece é que nessa contratura, quando fica muito contraído, acaba faltando sangue naquela região do músculo e acumula então algumas substâncias que nós chamamos de inflamatórias. Então isso acaba perpetuando o quadro, né, digamos assim. É muito importante o diagnóstico porque o tratamento disso vai ser medicamentoso com alguns relaxantes musculares, certo? Eventualmente nós podemos lançar mão da fisioterapia e mais raramente nós precisamos de alguns bloqueios. Nós podemos infiltrar esse ponto muscular com anestésico para relaxá-lo. Eventualmente nós podemos até infiltrar com toxina botulínica para promover um alívio mais duradouro. A Nancy, me ajude por favor, tenho 61 anos e sinto dores muito fortes pelo meu corpo, as piores são na cintura até a sola do pé, já fiz muitos exames e não constam nada. Já tomei vários remédios, já não sei o que fazer, teria algum exame mais específico? Por favor, preciso de uma orientação, desde já, obrigado. Então, Nancy, depois até perguntei, né, Nancy, para você se a dor desce para os dois pés, né? E você disse que sim, parece que está pisando em fogo, né? Então esse tipo de dor nos leva a pensar no que nós chamamos de dor neuropática. A dor neuropática ela é uma dor causada justamente por um problema nos nervos, nas vias que percebem a dor, né? Então o paciente pode referir uma dor em queimação, às vezes uma dor do tipo choque, às vezes com formigamento ou às vezes até dormência, né? É muito importante que se tente fazer o diagnóstico disso, porque isso muitas vezes tem uma causa. A causa mais comum de dor neuropática nas pernas, nos membros inferiores, é com certeza a neuropatia diabética, né, que acontece, claro, como o próprio nome diz, nos pacientes diabéticos, né? Então acontece que o descontrole do açúcar do sangue, o descontrole da glicemia, acaba por afetar a transmissão nervosa, por afetar os nervos, e isso pode causar esse tipo de dor. Mas existem inúmeras outras causas de dores neuropáticas, o diabetes é apenas a mais frequente. Tem um exame que pode ser interessante, que se chama eletroneurobiografia, que é um exame que vai medir, então, a condução dos impulsos elétricos desses nervos. É um exame um pouco desconfortável de fazer, mas ele pode dar informação interessante, sim, nesse sentido. Tá bem? O Silvânio diz, tenho 44 anos, hérnia de disco L4, L5, L5, S1, compressão do nervo ciático, paresia e parestesia. Perdi parte do movimento do pé esquerdo, estou esperando uma cirurgia. Mas o que é interessante é que não tenho uma dor intensa, é bem moderada, fico até 4 dias sem remédio, sentindo apenas um incômodo no pé. Será que é necessário mesmo uma cirurgia? Então, Silvânio, claro que essa é uma pergunta delicada que eu não posso responder como você quer sem te examinar. Mas o que eu posso dizer é que as principais indicações de cirurgia em pacientes com hérnia de disco são basicamente duas, né? São basicamente o paciente que tem uma perda progressiva da força da perna ou aquele paciente que não melhora com os tratamentos conservadores, com os tratamentos menos invasivos do que a cirurgia. Que são quais? A fisioterapia é fundamental. Então, se eu fosse dar um conselho, invista em fisioterapia, né? Porque é um tratamento que pode realmente evitar a cirurgia na grande maioria dos casos. Quando a fisioterapia sozinha não consegue resolver o problema, nós podemos lançar mão dos tratamentos intervencionistas da dor, que eu vou mostrar para você algumas opções agora. Só um pouquinho.
Então, nós podemos fazer um bloqueio, certo? Que é um procedimento que nós fazemos sem corte, com sedação, o paciente não precisa de internação, onde nós colocamos uma agulha bem do lado do nervo que a hérnia está comprimindo, certo? Então a hérnia está comprimindo esse nervo em amarelo que vocês estão vendo aí, né? Então a gente consegue colocar essa agulha guiada por imagem, usualmente com uma máquina de raio-x no centro cirúrgico, e ali a gente deposita uma substância que é uma substância anestésica e anti-inflamatória, né? Esse tipo de procedimento ele costuma dar um alívio no curto prazo e ele potencializa o tratamento, ele maximiza as chances do tratamento da fisioterapia dar certo, tá bem? Esse é um dos principais procedimentos e um procedimento dos mais simples, na verdade. Nós podemos fazer também o que nós chamamos de epiduroplastia com catéter de Rax, né? Que é um procedimento bem interessante, onde vocês estão vendo aqui na foto do raio-x à esquerda, nós podemos navegar um catéter bem em direção à região da hérnia, onde está comprimindo o nervo, e ali a gente deposita substâncias então anestésicas, nós depositamos substâncias anti-inflamatórias e algumas substâncias que tiram o inchaço da raiz, porque o inchaço da raiz também ajuda a manter esse quadro doloroso. E nós temos, em últimos casos, antes da cirurgia, o que nós chamamos de descompressão percutânea do disco intervertebral, né? Então, esse é um procedimento que a gente tem gostado muito, é um procedimento que chegou no Brasil em setembro, que se chama L-Disc, que é um procedimento sul-coreano, né? Então, aqui vocês estão vendo o nervinho ser comprimido, aqui o nervinho em amarelo, né? Isso é a hérnia que está comprimindo o nervo. E nós podemos colocar uma agulha fina dentro do disco intervertebral, isso a gente faz guiado pelo raio-x, a gente faz isso com sedação, sem necessidade de cortes, e por dentro dessa agulha, como vocês estão vendo aqui na figura, certo? No filme, nós colocamos um eletrodo, um probe, que isso vai lá na região da hérnia, e a gente pode então cauterizar essa região, permitindo então que esse conteúdo da hérnia retorne na sua posição, pelo menos parcialmente, e descomprima o nervo. Agora, é muito importante que o paciente saiba que as hérnias elas têm a capacidade de serem reabsorvidas, né, pelo próprio corpo, né? E é por isso que a gente tenta evitar a cirurgia ao máximo, né? Então existem estudos já mostrando que 30, 40%, dependendo do tipo de hérnia, elas regridem parcialmente, e o que é suficiente para aliviar os sintomas do paciente, né? Até 15% daquelas hérnias mais graves, chamadas extrusas, elas regridem também totalmente. Então isso é bem interessante e a gente não pode esquecer disso, né? Por isso que a gente evita a cirurgia ao máximo. Deixa eu achar mais uma pergunta aqui. A Geniane, queimação na sola dos pés, dormência da sola dos pés e nos dedos dos pés. Isso são sintomas de hérnia de disco, fibromialgia ou neuromiopatia, já que tem inflamação no túnel do carpo? Então, Geniane, isso não tem relação com o túnel do carpo, claro, porque o túnel do carpo é no punho, tudo bem. Esses sintomas que você está me descrevendo, eles podem ser de uma hérnia de disco, desde que ela pega os dois lados, né? Porque você está falando nos dois pés, né? Mas é mais comum nas dores neuropáticas, que eu estava falando para Nancy, né? E isso é muito importante que se faça o diagnóstico, que se exclua, por exemplo, um diabetes que está causando isso aí, por exemplo, né? Mas pode ser quadros de hérnia de disco também. Não acredito que seja fibromialgia pelo que você descreve, né? As fibromialgias cursam então com dores mais generalizadas, digamos assim. Vamos para mais uma pergunta. O Fernando, de Brasília, ele quer saber mais a respeito do procedimento para dores do câncer de pâncreas. Então, Fernando, vou mostrar para você aqui só um pouquinho. Só um minutinho. Vou colocar o slide aqui na tela. Existe um procedimento que se chama radiofrequência dos nervos esplêncnicos, né? Então, o que consiste isso? Nós sabemos que os nervos esplêncnicos, que esse nome é um pouco complicado,
eles vão inervar o pâncreas e outros órgãos abdominais, como o fígado, às vezes o estômago e outros órgãos abdominais que nós chamamos de superiores, da parte mais de cima da barriga, né? E nós sabemos, como vocês estão vendo aqui na figura da direita, que tem uma agulha posicionada em cima dos nervos esplêncnicos. E essa agulha, nós conseguimos colocar um eletrodo por dentro dela. Esse eletrodo, nós conseguimos ligar uma máquina que emite uma corrente de radiofrequência e com a tentativa de inativar esses nervos, né? Esse é um procedimento que a gente faz também com sedação, como se fosse uma endoscopia, e o paciente não precisa ficar internado. A gente faz isso guiado pelo exame de imagem, pelo raio-x. Então vocês estão vendo aqui à esquerda, essa imagem do raio-x, as duas agulhas posicionadas do ladinho da vértebra, que é onde estão os nervos esplêncnicos. E depois disso, nós fazemos então a corrente de radiofrequência inativando esses gânglios, né? Então esse é um procedimento bem interessante para quem tem dores secundárias ao câncer de pâncreas. Até 93% dos pacientes que têm câncer de pâncreas têm dor na barriga e nas costas, né? Então é um procedimento bem interessante que resulta, na grande maior parte das vezes, em alívio da dor e melhora na qualidade de vida, né? Então isso é muito, muito importante para o paciente que está nessa luta contra o câncer de pâncreas. A Maria Silva, ela faz uma pergunta bem importante, que é qual a diferença... só um minutinho aqui. A Maria Silva faz uma pergunta muito interessante, que é qual a diferença da hérnia de disco para o bico de papagaio, né? Essa pergunta é muito importante, Maria, e eu vou mostrar para vocês aqui qual que é a diferença delas. Só um pouquinho. Só deixa eu achar aqui. Deixa eu ver se é essa aqui. Isso aqui está a hérnia de disco. Deixa eu achar aqui do bico de papagaio, só um pouquinho. Só um pouquinho. Então, esse vídeo que vocês vão ver aqui agora é a ilustração da hérnia de disco. Então, o que vocês estão vendo aqui é o disco intervertebral, né, que tem esse conteúdo no centro aqui que é mais azulado, que é mais líquido, digamos assim. Com o passar do tempo, ele vai desidratando, ele vai desgastando, e vocês vão ver aqui nesse nervo amarelo que está sendo apontado aqui, essa hérnia comprime, essa pontinha aqui que é a hérnia, ela comprime esse nervinho e a dor desce então até para a perna. Isso aqui é popularmente conhecido como a dor do ciático, né, digamos assim. Ela pode ir para as duas dependendo do nível de compressão. Já o bico de papagaio é uma alteração mais óssea, né? Então é um nome popular, né? Uma alteração mais óssea, digamos assim. E como alteração óssea, nós temos as facetas lombares, que na verdade são essas articulações entre as facetas. Na verdade, todos esses ossos aqui vão aumentando de tamanho. E por isso que forma aqueles bicos de papagaio e formam também aqui do lado, né, no corpo vertebral, né? E aqui, ó, você percebe que perde a cartilagem e começa a raspar osso com osso, né? E o que acontece também, eu vou mostrar para vocês outro componente do bico de papagaio que é mais proeminente. Só um pouquinho. Que é isso aqui, ó. Vou colocar o vídeo aqui no ar. Que é a degeneração do disco, né? Então aqui está o disco intervertebral, vocês estão vendo ele aqui com a sua mobilidade, né? E ele vai sendo degenerado à medida que o tempo vai passando, que vai tendo sobrecarga no disco, certo? Aqui vocês vão vendo aqui, ó, simulando uma perda da altura discal. E se a gente percebe aqui, ó, nessa regiãozinha aqui, no osso, vai formando algumas alterações ósseas, né? Que são os bicos de papagaio. Está vendo aqui? É isso que é o bico de papagaio, né? Essas espículas que formam no osso aqui. Tá bem? Essa é a diferença, então. Muito boa sua pergunta. Vamos voltar aqui, vamos achar mais uma pergunta. A Antônia Moura
tenho dor no ombro, que pode ser. Então, Antônia, claro, bastante coisa, né? Então, as principais causas de dor no ombro são as lesões do manguito rotador, que eu vou mostrar para vocês o que é isso. Só um pouquinho. Dor no ombro. É muito frequente dor no ombro, né? Deixa eu achar aqui só um pouquinho. Só um minutinho que eu vou achar aqui a dor no ombro. Ele está abrindo aqui o arquivo ainda. É um arquivo pesado. Deixa eu ver se eu pego uma imagem aqui para vocês. Só um pouquinho. Estou achando uma imagem aqui, só um pouquinho. Essa aula é bem pesada, só um pouquinho. Aqui. Achei. Ombro. Então esse é um dos principais tendões que nós temos no manguito rotador, que é o supraespinhoso. Né? É um nome difícil, mas ele fica aqui na parte de cima do ombro. Ele é responsável por fazer então aquele movimento de elevar as mãos acima da cabeça. Então, os pacientes com problema nesse tendão têm muita dificuldade para fazer atividades que tem que levar a mão acima da cabeça. Né? Isso é uma das principais causas de dor no ombro. É claro também que tem a bursite, que é a causa de dor no ombro. Existem até problemas na região cervical que cursam com dor no ombro. Então, é muito importante que se examine o paciente para que a gente consiga, então, tentar definir de onde vem a dor, mas a principal causa de dor no ombro é a lesão então do supraespinhoso, seguida então de lesões musculares e problemas até na região cervical, tá bem? Suzana, boa tarde doutor, tem muitas dores na lombar que vem para a barriga, dor nos joelhos, nos tornozelos, pés e mãos, muito inchados, a dor pode ser da fibromialgia, já estou fazendo tratamento há 6 meses, mas não estou vendo melhora, cada dia mais dor, sou de Navegantes, né? Então, Suzana, você mesmo disse que tem fibromialgia, que cursa então com essas dores generalizadas, às vezes com um cansaço muito forte, problemas para dormir. Agora, o que eu sempre falo aqui nos Tira Dúvidas, é importante que se faça um diagnóstico correto. Por quê? Porque existem inúmeras doenças que podem ter os mesmos sintomas da fibromialgia e tem tratamentos diferentes. Por exemplo, problemas da tireoide podem causar isso, deficiências vitamínicas e algumas doenças reumatológicas, né, os populares reumatismos. Então é muito importante que você esteja examinada, certo? Que alguns exames sejam avaliados para conseguir determinar qual que é o seu real problema. Se você estiver tratando como fibromialgia um problema da tireoide, isso de fato não vai resolver. Então é importante que se faça um diagnóstico correto.
A Jéssica Fonseca pergunta também bem interessante: por que a dor do nervo ciático continua mesmo sendo operado ou operada? Então, Jéssica, tem duas causas para isso, principal. A primeira é o erro diagnóstico. Por exemplo, aquela dor não vinha daquela região que foi operada. Então isso é muito comum, né? Nem toda hérnia na ressonância é causa de dor. Então nós estamos cansados de ver pacientes aqui com hérnias na ressonância que têm dores por outros motivos. Por exemplo, uma dor muscular, ou uma dor da articulação sacroiliaca, que eu já falei aqui, ou uma dor da articulação entre as vértebras. E se o paciente for operado pensando que é hérnia e a dor for de outro local, a dor não vai melhorar. Outra coisa que pode acontecer é a formação de algumas cicatrizes ali perto do nervo que podem comprimir o nervo, né? Então isso pode continuar doendo. É importante que se examine, que seja avaliado, claro, um exame de imagem e eventualmente que seja feito algum procedimento desses que eu disse menos invasivos do que a cirurgia, né? E é por isso que a gente gosta de indicar a cirurgia só em último caso, né? Porque nem sempre resolve, mas é uma coisa mais agressiva, mais invasiva, né? A Gladys, doutor, após um hematoma descobriu-se um desvio anatômico. O nervo alveolar continua paramedial a partir do forame mentoriano para a sua medular, passando pelo local da extração dentária. Qual seria a conduta? Foi descartado por neuro que seja neuralgia do trigêmeo. Será preciso de um buco? Gladys, é bem interessante, um quadro bem, digamos assim, específico. Deixa eu mostrar para vocês aqui o que está acontecendo, para vocês entenderem. Deixa eu pegar uma aula aqui. Que vou mostrar para vocês o que está acontecendo. Só um pouquinho. Mais um minutinho. Aqui. Então, Gladys, o que você está falando, então se a gente prestar atenção no nervo trigêmeo, que vocês estão vendo aqui no centro da cabeça, que está em amarelo, ele tem 3 ramos, né? Esse primeiro ramo mais esverdeado aqui, esse verdinho, é o ramo oftalmico que vai lá inervar a região da frente do rosto, né? Esse segundo ramo aqui, mais na parte média da face, é o maxilar, que está aqui em laranja. Vai inervar essa região perto do nariz. E o azul é o nervo mandibular, que vai inervar não só a musculatura da mastigação aqui, como também a parte inferior da face. O que acontece é que tem um raminho, que como você mesmo disse, é o nervo mentoniano, né? E pelo que você me disse, tem uma alteração aqui que está comprimindo esse nervo mentoniano, né? Então aí nós temos algumas opções. Imagine que o tratamento medicamentoso com anticonvulsivante você já tenha feito, né? Nós temos a opção cirúrgica, né, que é, se existe essa alteração anatômica, tentar um bucomaxilo que corrija essa alteração anatômica. Não é uma cirurgia simples, porque não é um problema comum, digamos assim, né? E a última opção seria, então, fazer a radiofrequência do trigêmeo, né? Então, é um procedimento que eu percebo que na internet tem muita controvérsia, mas é um procedimento interessante. Eu vou mostrar para vocês como que ele funciona. Nós conseguimos, então, localizar um orifício na face que se chama forame oval. É por aí que passa o nervo mandibular que vai dar origem, então, ao alveolar, que no seu caso está causando o problema. Nós conseguimos colocar uma agulha dentro desse buraquinho, encostando aqui no nervo mandibular. Por dentro dessa agulha a gente coloca um eletrodo e a gente faz uma lesão por radiofrequência, tá? Esse procedimento pode resolver. Esse procedimento é indicado principalmente para neuralgia do trigêmeo, que não é o que você tem, né? Pelo que você me diz, você tem uma neuropatia de um ramo distal, de um ramo mais fininho do trigêmeo. Mas caso nada disso resolva, eu acho que é um procedimento que vale a pena ser tentado. É um procedimento que vai dar certo em todos os casos? Não, não é, embora ele dê certo na maioria. Ele é um procedimento isento de risco? Não é. Ele tem seus riscos. Os principais são, então, hematoma, formação de hematoma e de infecção, embora se faça totalmente estéril, né? E o que pode acontecer, às vezes,
é um probleminha de ficar como se fosse anestesia de dentista naquela região, né? Porque se queima o nervo. Acontece entre 20% e 30% dos pacientes. Então é importante que o paciente saiba disso, e é por isso que a gente só faz em pacientes que não têm melhora com o tratamento medicamentoso, né? É um procedimento que pode ajudar no seu caso, dar uma conversada com o seu médico para ver o que ele acha a respeito disso. Mas de fato não é neuralgia do trigêmeo mesmo. Vamos lá. A Maria Lobianco diz: eu tenho neuralgia do trigêmeo, sinto muita dor no pescoço que desce para o ombro. Meu neuro disse que nada a ver com o trigêmeo. Será? Maria, eu concordo com ele. Então a dor do trigêmeo, vou mostrar para vocês aqui. A dor do trigêmeo, ela é na área do trigêmeo. Eu vou mostrar para vocês. Só um pouquinho. Eu concordo com o seu neuro. Está coberto de razão. Veja bem. Então, como eu disse, o trigêmeo, eu vou repetir essa informação caso você não tenha escutado. O trigêmeo tem 3 ramos. O oftalmo, que vai nessa figura aqui, inervar essa região mais rosada, certo? O maxilar, que vai inervar essa região mais esverdeada do meio da face. E o mandibular, que vai inervar essa região mais azulada. Perceba que essa região do pescoço mais acima e da região do ombro já não é mais inervada pelo trigêmeo, né? Então, de fato, eu concordo com o seu neuro, essas dores no ombro e na região do pescoço nada tem a ver com o trigêmeo. É importante que se investigue qual a causa disso. A Elizabeth Hernandes: meu joelho esquerdo não tem mais cartilagem, gostaria de saber se somente cirurgia resolve e também o quadril está com o osso desgastado. Já tive derrame de líquido, obrigada. Então, Elizabeth, o tratamento cirúrgico com a colocação então da prótese é o tratamento, entre aspas, mais consagrado, que tem assim, até os melhores resultados, eu preciso ser sincero, é o que tem mais resultado. Mas não é uma cirurgia tão simples, né? Então, dependendo do paciente, ou se o paciente for muito idoso, ou se o paciente tiver algum problema para realizar a cirurgia, nós podemos fazer o que nós chamamos de radiofrequência dos nervinhos que inervam o joelho. E a gente pode fazer isso com o quadril também, que nada mais é do que, literalmente, queimar esses nervinhos que vão inervar o joelho. Isso não vai melhorar a artrose, tá bem? Mas isso diminui os níveis de dor. O que pode ser feito também é a infiltração de substâncias viscoelásticas, substâncias lubrificantes no joelho, que é o ácido hialurônico. Eles podem ter efeito, mas não tem uma duração tão longa, é preciso repetir esses procedimentos esporadicamente. Então essas basicamente são as opções além da cirurgia, né? Silvana, ela diz que perdeu o início, sofro com crise de neuralgia do trigêmeos, vai abordar essa doença? Sim, Silvana, assim, o neuralgia do trigêmeo é uma doença muito sofrida para o paciente, é uma das piores dores que o paciente pode experimentar, é muito triste. E, como eu disse, talvez você tenha perdido, nós temos algumas possibilidades terapêuticas, né, de tratamento. Uma delas são os medicamentos, que resolvem 50%, 70% dos casos. As outras duas opções, minimamente invasivas, que não precisam de cirurgia, são a radiofrequência e a compressão por balão. Então, a radiofrequência eu mostrei aqui anteriormente. Deixa eu mostrar para vocês aqui só um pouquinho. Deixa eu achar aqui. Novamente. É justamente isso, né? Nós achamos o trigêmeo através do raio-x, aqui com esse orifício que vocês estão vendo aqui do lado esquerdo, essa região ovalada mais branquinha, certo? E nós entramos com uma agulha dentro dele. Por dentro dessa agulha, nós colocamos então um eletrodo, e esse eletrodo a gente consegue então fazer uma ablação do nervo trigêmeo, né? Esse procedimento, deixa eu mostrar para vocês aqui, ele tem uma eficácia inicial de mais de 95%, que vocês veem aqui em azul, né, no gráfico em azul. Quando a gente acompanha esses pacientes por 10 anos, mais ou menos 52% deles ainda estão livres de dor, né? E se nós
aqui em verde que vocês estão vendo, repetimos o procedimento, a eficácia dele se mantém. Né? Esse é um estudo feito com 1.600 pacientes, um estudo muito grande. Agora, é importante dizer que esse procedimento, além de não funcionar para todo mundo, né? Vocês percebem que ele não funciona para todo mundo, embora funcione para a maioria, ele não é isento de risco. Então é importante que você converse a respeito dos riscos com o profissional que for realizar esse procedimento. Né? Isso é muito importante. Saiba dos riscos antes de fazer qualquer tipo de procedimento. A Eliane, tenho 35 anos, tenho desgaste no quadril, sinto muita dor, estou com artrose nessa prótese, mas dizem que sou muito nova para isso, mas sinto muita dor, tem horas que parece que a perna trava, é horrível, me ajuda. Eliane, não sei, você falou, desculpa, 35 anos, de fato você é muito nova para ter uma artrose tão grave no quadril, a não ser que você tenha feito esportes assim como o Guga fez, né, como tenista, mas é importante que se faça o diagnóstico diferencial, né? Às vezes, uma bursite na região lateral do quadril pode ser responsável por todas essas dores. Então, é muito importante que você seja examinada, né? Com relação à prótese, não costuma se indicar prótese em pacientes muito novos, porque a chance de ter que repetir o procedimento é muito grande, porque você vai viver muito tempo com essa prótese e ela pode acabar sendo danificada. Mas o que eu sugiro é fazer o diagnóstico. E nós temos uma ferramenta muito interessante para fazer o diagnóstico de certeza. Vamos imaginar que nós suspeitamos que o seu quadril seja a fonte da sua dor, a articulação do quadril. Nós podemos infiltrar dentro dessa articulação uma substância anestésica. Se você melhorar da dor, a gente sabe que aquela articulação era a causa da dor. Mas se você não melhorar, a gente exclui essa possibilidade. E isso é muito interessante nesses casos mais difíceis, digamos assim. A Jéssica dizendo, antes de fazer a cirurgia da hernia de disco, já tinha compressão do nervo ciático. Depois que fiz a cirurgia, a artrodese, a dor voltou depois de 2 meses. A médica pediu o raio-x da coluna lombar do quadril para ver o que está acontecendo. Fiz ressonância do glúteo, não deu nada. Também fiz eletroneuromiografia e não deu nada. Jéssica, uma das principais causas de dores pós-cirurgia de coluna é a dor da articulação sacroiliaca. Eu vou mostrar para você aqui, só um pouquinho. A dor da articulação sacroiliaca, isso aqui é muito importante. Então, isso que vocês vão ver aqui é a articulação sacroiliaca, né? Vai aparecer aqui. Ela fica, como o próprio nome diz, entre o sacro e o ilíaco, ela vai piscar aqui. E ela é uma articulação que tem cartilagem como outra qualquer, como a do joelho, como a do quadril. E depois da artrodese, o que acontece é que muda a mecânica das forças aqui da articulação sacroiliaca e ela pode, então, ficar sobrecarregada, né? Uma sobrecarga da articulação sacroiliaca, né? E as dores que o paciente pode sentir, elas vão desde a região lombar, vocês vão ver aqui, né? Então, região lombar, a região glútea, certo? E as pernas. Então, é possível que você tenha dor da articulação sacroiliaca e que, de fato, você esteja confundindo com uma dor do ciático. Mais uma vez, para a gente fazer o diagnóstico preciso disso, só infiltrando a articulação sacroiliaca guiada por imagem, assim a gente tem um grau maior de certeza que a dor vem dali ou não. Só um minutinho. A Roseni Ronsetti, tenho 58 anos, sinto muita dor no pescoço e cabeça, já fiz ressonância e deu bico de papagaio, tem dor direto. Então, Roseni, existe uma entidade clínica, eu vou mostrar para vocês aqui, que se chama cefaleia cervicogênica, né? A cefaleia cervicogênica, ela é uma cefaleia que, como o próprio nome diz, ela se origina, certo, de alguma estrutura do pescoço, tá? Do pescoço. Usualmente as articulações entre as vértebras dos bicos de papagaio, né? Usualmente é uma dor que acontece de um lado só da cabeça, mas pode acontecer dos dois lados. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. E se a gente for avaliar
Só um pouquinho, deixa eu mostrar aqui para vocês. Isso, aqui, essa figura aqui. Se a gente for avaliar a articulação entre a primeira e a segunda vértebra cervical, o seu acometimento pode produzir dor não só no pescoço, como a dor pode ir até acima da cabeça e até nos olhos, né? Então o que a gente faz nesses casos, novamente, é infiltrar essa articulação para ter certeza que a dor vem dali. A gente deposita então um anestésico e anti-inflamatório para saber se a dor vem dali. Isso é uma das formas da gente fazer o diagnóstico preciso do tipo de dor de cabeça que você sente, certo? Converse com o seu médico a respeito disso, é bem interessante. A Zanza, boa tarde, doutor, tem uma dor no tornozelo esquerdo e incha muito, já fiz de tudo. E vários médicos e nada, o que eu faço? Zanza, o primeiro passo, de fato, não dá para fugir disso, é o diagnóstico, né? Então, inchaço em uma articulação só do pé, pode pensar em gota, mas é claro que a gente precisa examinar e pedir alguns exames para saber o que está acontecendo, né? Mas é difícil, sem avaliar, saber o que você está sentindo. O que eu recomendo? Inchaço numa articulação, procurar um reumatologista experiente para que ele faça esse diagnóstico, tá bem? Vamos pegar as perguntas do e-mail. A Karina quer saber mais a respeito da... Deixa eu ver aqui. Isso, a Karina quer saber mais a respeito da bomba de infusão de fármacos. Então, Karina, deixa eu mostrar para vocês aqui. A bomba de infusão de fármacos é um tratamento já mais avançado. Deixa eu pegar um filme aqui para vocês. Usualmente a gente indica esse tipo de procedimento para quem tem dores secundárias, principalmente a câncer nos ossos, né? Então, o que a gente faz? Nós colocamos um catéter dentro da coluna, ali no espaço onde é feita a anestesia da gestante, tá bem? Desculpa que esse é um vídeo em inglês, mas não se preocupem com o que está escrito não. E esse catéter, nós ligamos então a um reservatório que tem um computador acoplado, que fica debaixo da pele do paciente, certo? E esse reservatório, ele vai emitindo medicamentos o tempo todo na coluna, né? E tem uma potência de controle de dor 300 vezes acima da medicação via oral. Então é um procedimento muito interessante, por exemplo, para quem tem câncer e tem dores secundárias, por exemplo, a metástase nos ossos, tá bem? Vamos ver mais algumas perguntas. Só um pouquinho. A Tânia, a dor é tanta da neuralgia que dá a impressão que uma veia vai explodir. Por isso pergunto se ela pode matar. Tânia, se for uma neuralgia, como você disse, uma neuralgia que é um problema iminente do nervo, não. Agora, se tiver algum problema por trás disso, porque às vezes dores de cabeça são causadas por problemas mais sérios, né? Então é por isso que é preciso ser examinado. Aí sim essa causa pode ser perigosa. Então, se você não tem o diagnóstico da sua dor de cabeça, é importante que você procure um médico para saber se não tem nenhuma causa mais grave por trás, né? A neuralgia em si não. A Márcia Ribeiro, tenho 36 anos e sinto muitas dores na lombar devido à minha profissão. O que faço? Márcia, o principal tratamento para as dores lombares crônicas é o tratamento com fisioterapia especializada. Não é fisioterapia com choquinho, com ultrassom, é uma fisioterapia manual, específica para dores lombares, né? Então isso é fundamental. Então é importante que você faça uma análise da região onde você trabalha para ver se não tem uma alteração postural que possa estar causando essas dores, tá? Agora, de fato é importante que você consulte o médico para ver se não tem um problema por trás disso, né? A causa mais comum de dor lombar crônica na sua faixa etária, desculpa, eu não lembro agora, 36 anos, é a dor discogênica lombar. E eu vou mostrar para vocês o que é isso, só um pouquinho. Deixa eu pegar uma foto aqui. Aqui eu mostro para vocês o que é a dor discogênica lombar.
Só um pouquinho. Achei aqui. Então, isso aqui é uma representação, um desenho do disco intervertebral, que é o amortecedor entre a coluna, né? Nós costumamos comparar esse disco intervertebral com aquele chiclete bubalu, né, que tem uma substância mais líquida por dentro, né? O que acontece é que depois da degeneração do disco, essa substância líquida aqui de dentro, ela pode escapar, como vocês estão vendo aqui na figura. E ela é bem mais ácida do que o normal. E ela pode encostar nesses nervinhos que ficam aqui na região periférica do disco, e isso causa dor lombar muito importante. Então essa é a principal causa de dor lombar crônica no adulto, principalmente no adulto jovem, né? Vamos ver. A Silvana Andrade: mito ou verdade o uso de botox para aliviar a dor na neuralgia do trigêmeo? É verdade, né? Então tem estudos já com a infiltração de botox na região da dor, né, com resultados interessantes. O que acontece é que a duração é pequena, né? São duas coisas ruins nesse procedimento. Uma, que a duração é pequena. Em outro, que em 23% dos casos, se não me engano, fica uma assimetria facial, né? O paciente pode ficar com o rosto um pouquinho torto por conta do botox, embora isso não seja mais desconfortável do que a própria dor. Eu acho que o grande problema é a duração do procedimento, né? Então o estudo é com 12 semanas, né? Basicamente 3 meses de resultado. Mas é verdade, sim, pode aliviar a dor do trigêmeo, sim. A Rosana perguntando se o tratamento da neurologia do trigêmeo custa caro. Depende de onde você fizer, Rosana. Não sei se os convênios liberam isso, mas é importante que você veja com o seu médico a respeito disso. A Geniane: o que deve ser feito quando se sente dor no túnel do carpo? Geniane, nós temos basicamente 2 tratamentos interessantes. Três, na verdade. Um é fazer a radiofrequência do nervo mediano, que é o nervo responsável pelo túnel do carpo, certo? Pela dor do túnel do carpo. Outro é fazer uma hidrodissecção do mediano. Hidrodissecção, eu explico o que é colocar uma agulha e tentar descomprimir esse nervinho com uma solução líquida. E por último, o tratamento com cirurgia, porque é para descomprimir o nervo, que está comprimindo ali nas regiões do tendão do punho, dos tendões do punho. Vamos para mais uma pergunta. A Maria de São Paulo quer saber se exercícios físicos é bom para fibromialgia. Então, Maria, na verdade, exercícios físicos é um dos melhores tratamentos para fibromialgia. E o que os estudos mostram é que tanto faz se o exercício é de fortalecimento ou exercícios aeróbicos. Tanto faz se você quer ir à academia com exercícios de peso ou exercícios aeróbicos, como por exemplo a corrida, a natação. Então escolha aquele exercício que é mais fácil você fazer. Que se você tem uma academia perto de casa, que seja academia. Se você gosta de nadar, que faça natação. O importante é que seja fácil para você fazer, para que você consiga fazer isso rotineiramente, que o importante é fazer isso constantemente. Então nós chegamos ao fim de mais um Tira Dúvidas. Na quinta-feira que vem nós estaremos aqui novamente para responder as dúvidas que vocês tiverem. Um abraço e fiquem bem.